Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gabriel, professor de violoncelo do Guri. E vocês sabem que existem melodias que foram compostas há muitos anos atrás, séculos atrás, e que por algum motivo ou outro acabaram caindo no conhecimento popular. E que hoje muita gente conhece, muita gente mesmo, mas poucos sabem de onde ela veio, quem compôs, até mesmo como ela se chama. Um exemplo disso pode ser a música do Gás. Quem nunca ouviu e já associa ao caminhão de gás passando? Né? Essa música foi composta por Beethoven. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas melodias. Tá? Não é uma melodia que foi rotulada, né, como a música do Gás, mas que a gente já ouviu ela tantas vezes, que ela já foi utilizada desde brinquedinho de criança até mesmo no funk, e que um pouco sabe de onde ela veio. Então, hoje nós vamos falar sobre o Minueto de Boccherini. E a razão que a gente vai falar sobre esse minueto hoje não é pela popularidade dele, e sim porque ele, dentro do Guri, ele é muito importante, porque é a peça que os alunos precisam trocar no processo seletivo para começar a fazer parte dos grupos infantos juvenis. No nosso caso, a Orquestra Sinfônica e a Orquestra de Cordas. Tá? Então, hoje eu vou passar para vocês um pouquinho da forma que eu vejo esse minueto para te ajudar a preparar, se algum dia você quiser participar desse processo seletivo, vai ser legal e você vai ser muito bem-vindo. Sobre esse minueto, é legal vocês saberem que ele foi composto pelo Boccherini lá no período clássico, e ele faz parte de um quinteto de cordas. Eram 2 violinos, uma viola e 2 violoncelos. Tá? Ele é um dos movimentos desse quinteto. E também é legal a gente levar em consideração que minueto é uma dança. Tá? Então guarda essa informação com cuidado, com carinho, para que na hora que você for tocar, você for estudar isso, você levar isso em consideração, essa informação da dança. Mas se você quiser saber mais sobre o classicismo e o próprio Boccherini, assista a aula do professor Renato. Tá? É uma aula cujo título é Classicismo. Tá? Se você vai procurar aí, você vai achar, e lá tem bastante informação legal para vocês. E antes de a gente começar, então, a esmiuçar esse minueto, é legal 2 coisas. Primeiro, solfejo, sempre, tá? E um segundo passo é fazer uma pequena análise na partitura e ver que ela tem trechos que se repetem, tá? E não só as repetições das barras de repetição, mas trechos que são similares, que às vezes é a mesma ideia, né? Escrito com o mesmo ritmo até, e aí mudam as notas. Tá? Mas essas ideias são iguais. Então, o que eu passar para um trecho, você tenta aplicar em tudo. Tá bom? Eu gosto de dividir esse minueto
em 2 sessões. Tá? A primeira é uma sessão mais leve, mais dançante, e aí que a gente tem que levar em consideração aquela informação sobre a dança lá de trás. E a segunda é uma sessão que se contrapõe à primeira, que eu penso num caráter mais firme, mais articulado. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, da primeira sessão são só esses 2 primeiros compassos. E daí nesses 2 primeiros compassos tem 3 pontos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro é o anacruze, né? A forma que esse anacruze deve ser feito. Tá? Ele tem que ser, eu penso ele, pelo menos como um gesto de convite à dança. Né? Como se você fosse tirar alguém para dançar. Parararirão, estendendo a sua mão. Tá? Não pode ser nada agressivo. E depois, as síncopas, né? Cuidado com o acento. A gente tem que ser muito fiel ao que está na partitura. Tá? Porque a tendência é que a gente faça uma barriga para a cabeça do tempo. Né? E algo do tipo assim. Parararirão, pam, 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 né? Pam, pam. Isso também não é legal. E o terceiro ponto é a terminação dessa pequena frase. Né? É aonde a gente vai. Aonde tem que ser a nota de chegada? A nota de chegada tem que ser o Lá. Tá? Muita gente leva para o Sol, mas aí acaba deixando muito pesado também, e aí descaracteriza um pouco essa questão da dança. Tá? Então, nós temos um gesto gentil, as síncopas e a terminação. Então, bastante atenção a isso. E aí essas mesmas coisas você aplica nos próximos 2 compassos. E a seguir vem essa parte rítmica que eu mencionei. Tá? Peço que prestem atenção no dedilhado que está aí na partitura. Tá? É muito importante que ele seja obedecido. E a forma que a gente vai tocar ela, se vocês analisarem, vocês vão ver que ela tem um trecho mezzo forte, outro trecho piano, e voltamos ao mezzo forte. Tá? Então, como é que vai ser isso? A divisão de arco vai mudar. Porque quando for mezzo forte, a gente usa bastante arco. Quando for piano, pouco arco. Tá? Então, nós temos a primeira parte dela, mezzo forte, com bastante arco, bastante articulado. Cuidado com esse ritmo. E aí paramos na parte superior do arco, onde a gente tem o piano. E aí voltamos ao mezzo forte para finalizar a primeira parte do minueto. Aqui eu gosto de fazer uma atenção especial a essa parte. Por quê? Porque é muito comum o aluno tocar o Fá sustenido, soltar e pegar o Ré. É errado? Não, não é errado. Mas a gente pode cortar o caminho. Como que a gente faz isso? Tocando o Fá sustenido e o Ré sem soltar o Fá sustenido, assim a gente ganha tempo. Para o treinado, eu vou deixar junto aí do vídeo uma partitura de um método que dá para trabalhar bastante esse tipo de articulação do treinado, tá bom? E a última coisa que eu quero mostrar desse trecho é a finalização em oitavas. Cuidado para não pesar mais a nota de baixo, da oitava de baixo, que a de cima. Não, tá? O ponto principal é a nota de cima. A nota de baixo é só um reflexo. E com essas observações, você já consegue aplicar ela no minueto inteiro. Tá? Só tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é logo a seguir a sequência da segunda casa. Por quê? Porque a gente tem a mesma seção rítmica, né, com outras notas, só que aqui a gente vai precisar usar uma pestana. A gente põe o dedo deitado, reto mesmo, pressionando as 2 cordas. E uma dica, juntar o cotovelo mais próximo ao tronco, assim você consegue dar mais peso para o dedo e às vezes ainda é necessário você apoiar com o segundo dedo. Tá? E aí sim a corda vai ficar bem presa. E a gente já tem que começar com a pestana pronta. Tá? Se for deixar para preparar ela depois, pode ser tarde. Então, nós temos aí na partitura um Fá e depois
o que seria a pestana do Lá e do Mi. Né? Então, a gente já começa no Fá com a pestana preparada. Tá? E outra coisa que tem que ser muito bem coordenada é a saída da pestana para a extensão. Saída da pestana para a extensão. Tá? Então, esse é um trecho que tem que ter muito cuidado com o ritmo, com a articulação, com a pestana e com a extensão. E agora sim, as informações estão todas aí, é só tentar aplicar. Tá bom? Vamos para o trio. Se no minueto ele trabalha bastante a questão dos contrastes de dinâmica, no trio o que a gente vai trabalhar mais são os crescendos e decrescendos. E para começar, a gente tem as escalas. Tem algumas escalas nesse trio. E uma dica, sempre que a gente tiver escala, tanto nessa partitura como em qualquer outra, é legal a gente analisar a escala e anotar em cima. Essa escala, no caso aqui, temos escala de Sol maior, que tem uma modulação. E por quê? Porque na hora que você for tocar, você vai bater o olho ali, é uma escala. Fica muito mais fácil de tocar do que só tendo que ler nota a nota. Tá? E já que a gente está falando nelas, como é que a gente deve fazer essa primeira escala? Ela é articulada, tem pontos e tem um crescendo. Então, começar com pouco arco e à medida que vai chegando no final dela, usando cada vez mais arco. E repara que logo abaixo tem uma outra escala que é o movimento contrário, no decrescendo. Então a gente vai começar com muito arco e diminuindo até chegar num piano. E em outros momentos a gente vai ter escalas com outro tipo de articulação, mas na corda. Tá? Então aí pesar bem legato. Então também mostrar essas diferenças de articulação. E outro ponto que tem que ter bastante atenção é o segundo compasso do trio, que também se repete lá na frente. Tá? Por quê? Porque nesse ponto a gente tem que voltar ao piano, só que a gente tem articulações diferentes. Então isso tem que ser muito claro. As colcheias têm ponto, as semicolcheias são ligadas. Tá? Uma dica, sempre que a gente tem uma nota com ponto na partitura, a anterior a ela já tem que ser mais curta. A anterior a ela já tem que ser como se tivesse um ponto. Assim a gente vai ter o espaço necessário para fazer a articulação. E uma última dica que eu gostaria de passar para vocês é justamente na transição entre a primeira parte e a segunda parte do trio, onde a gente começa a ter aquelas pausas, né? E o que eu faço? Eu não conto as pausas, eu canto as pausas. Eu costumo dar letra a elas e aí estudo assim. Eu sou guri. 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 Em casa. Percebe? Dessa forma fica muito mais fácil. Aí a gente não se perde. E aí depois é só tirar e só pensar na letra. Tá? E uma outra dica. Quando é a preparação do arco. Né? Quando eu penso no guri, o meu arco está na corda. Então essas foram algumas observações, né, de como te ajudar a enxergar esse minueto. Claro que tem uma série de outras coisas que devem ser trabalhadas também, mas espero ter, com essas dicas, te ajudado de alguma forma. Fiquem todos bem, estudem e quem sabe a gente não vai tocar um dia junto lá na Orquestra Sinfônica. Vai ser um prazer. Tchau!